estamos com a parte 2 da nossa aula da cultura e cotidiano da Grécia Antiga. O Arthur e a Alice tiveram que ir embora, mas não tem problema que a gente continua essa aula animada aqui. Olha, vamos falar da Grécia Antiga, agora estamos falando mais do cotidiano. Naquela época, as crianças não tinham muitos recursos, muitas coisas para aprender, não. Para aprender era assim, um professor que ajudava os alunos e para eles aprendiam a ler lendo poesias. O professor ajudava eles a lerem a poesia e a poesia era escrita num rolo grande, feita de pele de carneiro. Coitadinho. E para aprender a escrever, eles copiavam a poesia desses rolos em tabletes assim, cobertos de cera. Se você está imaginando esse tablet, não tinha essa tecnologia na época não. Era tabletes mesmo, estilo de pedra assim, cobertos de cera. Era nesse que eles escreviam. A poesia era muito importante para os gregos. Só que é um pouco diferente dessa poesia que a gente conhece hoje em dia. A poesia, naquela época, na Grécia Antiga, ela podia ser acompanhada de música instrumental, de canto, de dança. E os principais temas eram os mitos. Claro, né, os mitos estavam presentes em tudo. Era as celebrações públicas, arquitetura, na escultura, na pintura e podiam recitar poesia tanto nas festividades públicas como em reuniões particulares. E a principal forma de expressar a poesia era o teatro, que era apresentado em várias cidades da Grécia, mas principalmente na cidade em que ele surgiu, que foi Atenas. O teatro surgiu lá em Atenas, então principalmente era apresentado lá. E todo ano lá em Atenas eles faziam um festival em homenagem ao deus Dionísio. Nesse festival era uma competição de teatro que eles escolhiam a melhor peça. Aí essas peças podiam ser apresentadas tanto ao ar livre como dentro dos anfiteatros. Mas no anfiteatro, gente, cabiam milhares de pessoas. Tinham dois tipos de espetáculos teatrais, a tragédia e a comédia. Primeiro surgiu a tragédia. Na tragédia, eles encenavam os mitos. Eles interpretavam a cena dos deuses vivendo os dramas da política, do cotidiano deles. Aristóteles, que foi um filósofo, falava que a tragédia representava homens virtuosos, divididos entre as suas vontades e as decisões dos deuses. A tragédia despertava temor e piedade, e isso libertava as emoções e purificava espiritualmente. E os três autores mais importantes da tragédia grega, que ainda se tem obra até hoje em dia, é Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E depois da tragédia, veio a comédia. Na comédia, eles abordavam muito o tema da vida política e também ridicularizavam os homens públicos. O objetivo da comédia era, com o humor, denunciar os comportamentos que eram considerados incorretos. E o único autor que ainda tem suas obras preservadas até hoje em dia, o autor da comédia mais importante daquela época, foi o Aristófanes. E naquela época, os atores de teatro eram todos homens. Até os que interpretavam mulher eram homens. Eles usavam umas máscaras coloridas na hora de encenar e também faziam cenário, mas naquele cenário mais para chamar atenção e tal. Os gregos antigos foram os primeiros a escrever as narrativas da história deles sem interferência dos mitos. Isso foi bom para as investigações. O primeiro historiador grego foi Heródoto. Ele escrevia sobre a sua vida, sobre os conflitos entre a Grécia e persas e sobre o cotidiano da civilização grega. Também teve um historiador muito importante que foi Tucídides. Tucídides escrevia sobre a Guerra do Peloponeso. Queria compreender a causa do conflito entre Atenas e Esparta. As obras desses dois autores são muito importantes, que são consideradas fontes históricas. Vou falar para vocês os três principais filósofos da Grécia Antiga. Bom, para falar dos filósofos, você tem que saber o que é filosofia. A filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria. Ela é um pensamento crítico e investigativo do mundo. Surgiu da humanidade, das dúvidas da humanidade em querer saber sobre as coisas. Dos pensadores investigarem. Eles olhavam e falavam, de onde surgiu o mundo, o que é certo, o que não é certo. Então eles olhavam com um olhar
crítico e investigavam e viravam filósofos. E aí os 3 principais filósofos da Grécia Antiga foi Sócrates, Platão e Aristóteles, que eu falei o nome dele ainda há pouquinho. Sócrates defendia a sabedoria por meio de questionamentos. Ele achava que você perguntando para a pessoa, ela ia refletir que não sabe, e já que não sabe, ela ia iniciar uma procura pelo saber, pelo verdadeiro saber. E ele defendia uma vida fundamentada na justiça, na coragem, no bem, no esforço contínuo para alcançar a sabedoria. Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Discípulo é aquele que segue. O Platão foi o principal, como ele seguia Sócrates, os ensinamentos de Sócrates, e claro, aprimorando com as ideias dele. E aí então ele começou a defender a ideia de 2 mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível era um mundo que você era mundo das experiências, onde você sentia, dos órgãos sensoriais. O mundo das ideias era um mundo da verdadeira realidade, mas que você só conseguia atingir a verdadeira realidade por meio do aperfeiçoamento da alma. Os filósofos, gente, são bem viajantes mesmo. Para você entender a cabeça dos filósofos, você tem que viajar junto com eles, tá? Mas é assim, ele defendia essa ideia de 2 mundos. Aí veio Aristóteles, que era discípulo de Platão, ou seja, veio depois de Platão, seguindo a ideia de Platão, mas também botando a ideia dele. E Aristóteles, olha, ele abriu mão da vida política, de sociedade, só para ficar estudando, procurando as respostas e estudando sobre tudo. E aí ele falou, olha, nada dessa ideia de 2 mundos. Ele era discípulo, mas ele botou os conhecimentos dele falando, olha, não tem mais essa ideia de 2 mundos. E daí ele fez muitas pesquisas na área do conhecimento também e fez muitas contribuições. Tem 2 pensamentos dos filósofos gregos da Grécia Antiga que influenciam no pensamento do nosso mundo ocidental. Um é que a natureza opera de acordo com leis universais e não depende de vontade de deuses, que a gente pode ter conhecimento dessas leis, que os seres humanos podem conhecer essas leis, como hoje em dia a gente já conhece. Tipo assim, a gente não fala, tá chovendo porque foi a vontade de Zeus e tal. Não, a gente não fala isso. A gente sabe que se tá chovendo, a gente tem um conhecimento da ciência, né, que a gente procurou saber, que são as leis, são leis naturais. Por exemplo, tá chovendo porque a água evaporou, porque condensou, e aí é o ciclo da água. A gente já conhece essas coisas. E a segunda é que as ações humanas dependem das suas próprias escolhas e não de forças invisíveis ou divinas. Não é assim, eu tô fazendo isso só, que eu tô fazendo, tipo, vamos supor, tô ganhando esse dinheiro não foi porque eu trabalhei, não. Tô ganhando esse dinheiro porque Deus tá mandando pra mim. Se eu não ganhar é porque a força invisível e tal. Não é assim. Toda a sua, se você quer colher, você tem que plantar. E isso também, esse conhecimento veio dos filósofos da Grécia Antiga. Hoje em dia a gente sabe que para colher a gente tem que plantar. Então, as nossas ações são consequências das nossas escolhas. No século IV a.C., os gregos conquistaram a Macedônia. E isso, olha, teve uma grande influência na mudança da cultura grega. Veio uma nova cultura. Porque foi assim, quando eles conquistaram a Macedônia era no Oriente. E quem estava no poder era o Alexandre Magno. A maior lenda de todas é real. E seu nome viverá para sempre na história. Como a mais gloriosa e brilhante luz da juventude. Eternamente jovem, eternamente inspirador. Nunca haverá um Alexandre como você. Alexandre o Grande. Com 25 anos, eu realizei mais com a minha idade. ele conquistou um novo mundo Ninguém jamais chegou tão longe antes. e mudou o curso da humanidade Hoje vamos rumo ao nosso destino. para sempre. Não perco isso nem por todo o ouro do mundo. O sangue faz a terra crescer. Mundo de titãs. Ele foi criado para a grandeza, Capturando-o, ganharemos o império. amado pela sua força e guiado pela sua paixão. A sorte favorece os destemidos. Vença o seu medo. Eu prometo a vocês que irão vencer a morte. Alexandre o Grande. E ele incentivou, ele queria essa junção das 2 culturas. Ele queria essa junção da cultura dos gregos com os povos bárbaros, como eram chamados os povos do Oriente.
Então ele queria juntar a cultura do Ocidente com a cultura do Oriente e queria universalizar para todo mundo a cultura grega. Então ele incentivou mesmo que os gregos se mudassem para o Oriente, que os gregos se casassem com as mulheres do Oriente, né? Que eles casassem com a mulher de lá, tivessem filhos. Ele mesmo casou com uma princesa persa. E ele, né, nesse incentivo, nessa mistura, formou a cultura helenística, que foi essa junção da cultura ocidental com a cultura oriental. E aí tiveram os centros da cultura helenística, que foram nas cidades de Pérgamo, na Ásia Menor, e Alexandria, no Egito. Nessas cidades construíam centros difusores da cultura grega, que difundiam a cultura grega, espalhavam a cultura grega, que eram museus, bibliotecas. Então foi muito importante para essa cultura se difundir, e essa cultura foi muito importante na época, que para conservar essa cultura, eles conservaram para o futuro as características principais da cultura helenística, que eram as formas artísticas, avanços científicos e reflexão filosófica. É isso aí, galerinha. Nossa segunda parte dessa aula acaba aqui. A Grécia acaba por aqui. Fica ligadinho no nosso canal que depois tem mais vídeo. Não esquece de deixar o seu like agora aqui. E crie unicórnios, mas não crie dúvidas.